Dizem que traição tem cheiro. Mas naquele dia, o único aroma que senti foi o de flores murchas e desinfetante hospitalar impregnado nas roupas da minha mãe. Como eu poderia imaginar que, enquanto eu velava por sua vida nos corredores frios da Santa Casa de São Luís, minha própria irmã desmontava nosso passado, tijolo por tijolo, papel por papel, com a mesma frieza de quem arranca páginas de um livro indesejado? O portão da casa verde-água da Rua dos Ipês estava trancado com uma corrente nova. Uma corrente que não era nossa, e aquele detalhe, aparentemente pequeno, foi o primeiro sinal de que minha vida nunca mais seria a mesma. Recostei a cabeça no volante enquanto minha mãe, Dona Lourdes, respirava com dificuldade no banco do passageiro. Seus 65 anos pareciam ter virado 80 durante aquela internação. O câncer no pâncreas tinha levado peso, cabelo e energia, mas não sua personalidade forte e observadora. Ainda assim, vê-la ali, confusa diante do portão trancado da casa onde morou por mais de 30 anos em São Luís do Maranhão, me partiu o coração. Tem alguma coisa errada, Vitória. Esse cadeado não é nosso, ela murmurou, apontando com dedos trêmulos. Puxei o celular da bolsa. Era um sábado abafado de fevereiro, daqueles que fazem o suor escorrer pelas costas mesmo quando não se move um músculo. A praia da Ponta da Areia estaria lotada agora, pensei distraidamente. Eu deveria estar lá, vendendo minhas joias artesanais na feira como todo sábado há 4 anos, não enfrentando mais essa batalha. Calma, mãe, vou ligar para Bruna. Bruna, minha irmã mais nova. Enquanto eu passava as madrugadas no hospital, ela supostamente cuidava da papelada, das contas, da casa. Deixa comigo, Vi, ela dizia sempre. Você já tem o Clayton e a loja para administrar. Cuida da mãe que eu resolvo o resto. O telefone tocou 3 vezes antes de ouvir aquela risada. Uma risada que conhecia desde a infância, quando escondia meus cadernos e dizia que tinha sido o gato. E aí, maninha? Já chegaram? Perguntou ela, com uma alegria que agora percebia ser forçada. Bruna, tem um cadeado no portão. Cadê a chave? Silêncio. Depois aquela risada de novo. Ah, você ainda não sabe? A casa foi vendida, mana. Eu resolvi cuidar disso. Mamãe não precisa mais de uma casa só dela, né? Leva ela pra tua casa, já que você é tão boa cuidadora. Meu mundo parou. O calor de fevereiro virou gelo nas minhas veias. Como assim vendida? Você não pode... Já foi, Vi. Tudo certinho, com procuração e tudo. Mamãe assinou antes de ficar mal, esqueceu? Ela cortou, agora sem rir. Depois a gente conversa melhor. Tchau. Desliguei sem conseguir responder. Minha mãe me olhava, os olhos fundos marcados pela doença agora cheios de perguntas que eu não sabia como responder. Naquele momento, meu celular vibrou com uma mensagem de Clayton, meu marido há quase 8 anos. Não dá mais, Vi. Preciso de um tempo para pensar na minha vida. Franzi a testa, confusa. Que tipo de mensagem era aquela justo agora? Tentei ligar, mas caía direto na caixa postal. Foi quando o segundo torpedo da tarde chegou, dessa vez um áudio da Bruna. Ah, Vi, ia esquecendo de te falar. Peguei algumas roupas da mamãe que estavam guardadas lá em casa. Traz ela aqui outro dia para pegar, tá? Tenho novidades para contar também. E então ouvi. No fundo do áudio, abafada mas inconfundível, a risada grave de Clayton. O quebra-cabeça se formou diante dos meus olhos com uma nitidez cruel. As desculpas dele para não ir ao hospital. As noites, trabalhando até tarde, quando raramente dormia em casa. As ligações atendidas no banheiro, sussurradas. A súbita eficiência de Bruna com documentos. Tudo fazia sentido agora, da pior maneira possível. Olhei para Dona Lourdes, que tinha fechado os olhos, exausta da viagem de volta para casa. Uma casa que não era mais nossa. No pequeno sobrado verde-água em que crescemos, onde brincávamos de esconde-esconde no quintal com pés de acerola, onde Bruna e eu dividíamos o mesmo quarto sob um teto de telhas antigas, que deixavam passar o luar nas noites quentes.
Nada disso existia mais para nós. Ah, o que foi, minha filha? Minha mãe perguntou, abrindo os olhos lentamente, vendo as lágrimas que eu nem percebi que escorriam pelo meu rosto. Tentei sorrir, mas não consegui. Acho que vamos para minha casa hoje, mãe. Mas minhas coisas... Amanhã a gente resolve isso. Menti, ligando o carro. Foi quando ela tirou do bolso 1/3 de contas azuis, presente do meu falecido pai. Seus dedos finos o apertaram com força surpreendente. Vitória, eu posso estar doente, mas não nasci ontem. O que foi que aquela menina aprontou dessa vez? Naquele momento, vi nos olhos dela uma força que achei que o câncer tinha levado. E entendi que, por mais que eu quisesse protegê-la, ela merecia saber a verdade. No apartamento pequeno onde eu morava com Clayton, no bairro do Renascença, em São Luís, o silêncio pesava como chumbo. Instalei minha mãe no quarto de hóspedes enquanto eu vasculhava gavetas e armários procurando pistas. A maioria das roupas dele ainda estava lá, mas não a mala de viagem verde, nem os documentos importantes, nem o notebook da empresa. Dona Lourdes se recusou a descansar, apesar do cansaço evidente. Em vez disso, sentou-se na poltrona da sala, observando cada movimento meu como um juiz avaliando provas. Seus olhos, antes tão brilhantes, agora estavam afundados nas olheiras profundas que o tratamento tinha deixado. Mesmo assim, ela mantinha aquela postura ereta, herança dos anos como professora de português no Liceu Maranhense. Eu quero a verdade toda, Vitória, disse ela, ajeitando o lenço colorido que escondia a calvície do tratamento. Sem rodeios. Sentei-me no sofá à sua frente, segurando o celular com as mensagens que explicavam tudo e nada ao mesmo tempo. Lá fora, o céu de São Luís começava a escurecer, trazendo aquela brisa que normalmente seria um alívio depois do calor sufocante do dia. Mas não naquele momento. A Bruna vendeu a casa, mãe. E parece que... Minha voz falhou. Parece que o Clayton está com ela. Dona Lourdes não demonstrou a surpresa que eu esperava. Em vez disso, seus lábios se apertaram numa linha fina. Eu sempre soube que aquela menina tinha inveja de você, murmurou ela. Desde pequena, queria tudo que era seu. Mas isso é demais até para ela. Como ela pôde vender a casa? A senhora nunca assinou nada. Eu assinei sim, uma procuração, respondeu minha mãe, passando a mão pelo terço. Antes da internação. Mas era só para ela resolver as contas do hospital, os planos de saúde. Nunca para vender a casa. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou com uma ligação. Era Neuza, minha melhor amiga e sócia na barraca de artesanato. Vi, você não vem? A feira tá bombando hoje. O pessoal tá perguntando pelas suas peças. A voz animada de Neuza contrastava com o peso que sentia no peito. Hã? Não vou conseguir, Neuza. A situação aqui... Minha voz falhou novamente. Aconteceu alguma coisa com a Dona Lourdes? O tom de Neuza mudou imediatamente para preocupação. Não exatamente. É complicado. Depois te conto. Após desligar, percebi que minha mãe me observava com aquele olhar que parecia ler meus pensamentos. Você não vai se afundar por causa disso, minha filha. Amanhã mesmo você vai para a feira. Mas mãe, e a casa? E o Clayton? Temos que... A casa a gente resolve depois. E o Clayton... Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Se ele preferiu sua irmã, o problema é dele, não seu. Àquela altura, lágrimas quentes desciam pelo meu rosto. Não sabia se era de raiva, tristeza ou um misto de tudo. Precisava de respostas. Peguei o celular novamente e disquei para Clayton. Caixa postal. Tentei novamente. E de novo. Na quarta tentativa, ele atendeu. Vi, agora não dá para falar, sussurrou ele. Conseguia ouvir música ao fundo. Onde você está, Clayton? Com a minha irmã? Perguntei, a voz trêmula de raiva. Não é o que você está pensando. Ah, não?
Então me explica. Minha mãe voltou do hospital hoje e descobrimos que a casa foi vendida. E você, por coincidência, resolve me mandar uma mensagem de rompimento no mesmo dia? As coisas são mais complicadas, Vi. A gente conversou com um advogado. Sua mãe assinou a procuração, está tudo legal. A casa era muito grande, ela não conseguiria mais cuidar. Não me venha com essa, interrompi, sentindo o sangue ferver nas veias. Desde quando você se importa com o que é melhor para minha mãe? Desde quando você e Bruna decidem o que fazer com os bens dela? Do outro lado, ouvi a voz da minha irmã. Quem é amor? Desliga isso! Amor. A palavra caiu como um soco no meu estômago. Quanto tempo, Clayton? Perguntei, a voz mais baixa agora. Há quanto tempo vocês dois? Silêncio. Depois, um suspiro pesado. Alguns meses, desde a internação da sua mãe. Desliguei na mesma hora. Alguns meses. Enquanto eu passava noites em claro ao lado do leito da minha mãe, eles já estavam juntos. Enquanto eu me desdobrava entre o hospital e a barraca na feira, preocupada com contas e remédios, eles planejavam como tomar a casa. Olhei para Dona Lourdes, que tinha os olhos fechados, como se rezasse. Naquele momento, percebi que havia perdido muito mais que uma casa. Tinha perdido a confiança na própria família. Vamos jantar? Perguntei, tentando soar normal. Fiz aquela sopa de feijão verde que a senhora gosta. Deixei congelada. Ela abriu os olhos e sorriu fraco. Minha filha, você sempre cuidando de todo mundo. E quem cuida de você? A pergunta ficou suspensa no ar. Quem cuidava de mim? Eu sempre fui a forte, a responsável, a filha mais velha que fazia tudo funcionar, que segurava todas as pontas. Enquanto Bruna era a sensível, a artista, aquela que precisava de mais atenção. Desde crianças foi assim. Quando papai morreu há 15 anos, assumi naturalmente o papel de suporte da família. Talvez, no fundo, eu tivesse sido tão ocupada cuidando dos outros que não percebi o quanto estava sozinha nessa missão. Na cozinha pequena do apartamento, enquanto esquentava a sopa, olhei pela janela o céu estrelado de São Luís. Do 10º andar, dava para ver as luzes do centro histórico ao longe, onde ficava a feira de artesanato. A vida continuava lá fora, implacável e indiferente à minha dor. Meu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Atendi com hesitação. Alô? Dona Vitória? Aqui é o seu Josias, vizinho da sua mãe lá na Rua dos Ipês. Oi, seu Josias, tudo bem? Mais ou menos, minha filha. Estou ligando porque vi um caminhão de mudança na casa da Dona Lourdes hoje à tarde. Sua irmã estava lá com um rapaz, tirando um monte de coisas. Achei estranho, já que a sua mãe estava no hospital. Está tudo bem? Meu coração apertou. Eles já estavam esvaziando a casa. Seu Josias, por acaso o senhor sabe para onde levaram as coisas? Ouvi eles falando de um armazém na Avenida dos Holandeses. Mas também levaram algumas coisas para um apartamento no Calhau. Sua irmã disse que era a nova casa deles. Anotei o endereço que seu Josias me passou. Agradeci e desliguei, um plano já se formando em minha mente. Amanhã mesmo iria até lá. Precisava recuperar pelo menos os objetos pessoais da minha mãe. As fotos, as lembranças, as coisas que o dinheiro não podia comprar. Quando voltei para a sala com 2 tigelas de sopa, encontrei Dona Lourdes adormecida na poltrona, o terço ainda entre os dedos. Cobria com uma manta leve e sentei-me ao seu lado. Olhando para ela, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte, prometi a mim mesma que não deixaria que Bruna e Clayton vencessem. Não era só por uma casa ou por objetos materiais. Era por justiça. Era por respeito. Era por tudo o que minha mãe havia construído ao longo de uma vida de trabalho como professora. E enquanto o cheiro da sopa de feijão verde preenchia o apartamento, pensei em como a vida podia mudar em um instante.
Como pessoas que amamos podiam se transformar em estranhos. Como laços que acreditávamos eternos podiam se desfazer tão facilmente. Na parede da sala, uma foto minha com Clayton na praia do Araçage, sorrisos largos sob o sol maranhense, parecia zombar da minha ingenuidade. Levantei-me e virei a moldura para baixo. Tinha coisas mais importantes para me preocupar agora. Amanhã seria um novo dia. E eu precisava estar forte para enfrentá-lo. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer, após uma noite de sono agitado. Do quarto de hóspedes, ouvia a respiração pesada de Dona Lourdes. Pelo menos ela conseguira descansar. Preparei um café forte e me sentei na pequena sacada do apartamento, observando São Luís despertar lentamente. Os primeiros vendedores ambulantes já montavam suas barracas nas calçadas, e o cheiro de pão fresco subia da padaria do térreo. Repassei mentalmente o plano para o dia. Primeiro, passaria no banco para verificar as contas da minha mãe. Depois, iria ao endereço que seu Josias havia fornecido no Calhau. E, finalmente, se desse tempo, visitaria o armazém na Avenida dos Holandeses. Precisava entender exatamente o que tinha acontecido, reunir provas. Enquanto revisava os extratos bancários no aplicativo do celular, notei algo estranho. Grandes somas haviam sido sacadas da conta poupança de Dona Lourdes nas últimas semanas. Dinheiro que ela juntou durante anos para uma eventual emergência médica, agora quase todo desaparecido. Você já está acordada, filha? A voz de minha mãe me sobressaltou. Ela estava parada na porta da sacada, apoiada em uma bengala que raramente usava antes da doença. O lenço colorido na cabeça não conseguia esconder a palidez do rosto, mas seus olhos mantinham aquela vivacidade característica. Não consegui dormir direito, confessei, tentando esconder o celular com os extratos. Dona Lourdes se aproximou e sentou-se na cadeira ao meu lado. O que você está escondendo de mim? Perguntou, direta como sempre. Mostrei os extratos. Ela examinou em silêncio, os lábios apertados em uma linha fina. 70 mil reais, murmurou ela finalmente. Juntei esse dinheiro por mais de 20 anos, desde que seu pai morreu. Era para garantir o futuro de vocês duas. A senhora deu a senha do banco para a Bruna? Dei a senha do cartão para ela pagar as contas do hospital, os remédios. Dona Lourdes suspirou profundamente. Nunca imaginei que ela faria isso. Nesse momento, meu celular tocou. Era Neuza, minha sócia. Vi, preciso te contar uma coisa. Ontem à noite, depois que falei com você, o Clayton apareceu na feira. Meu coração acelerou. O que ele queria? Veio com sua irmã. Eles estavam vendendo algumas das suas peças de artesanato. Aquelas joias de pedras que você guardava na gaveta do escritório lá da sua casa. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixou. Minhas criações mais valiosas, feitas com pedras semi-preciosas que comprei em Teresina numa viagem de trabalho. Joias que eu estava reservando para uma exposição no Museu Histórico. Eles te viram? Perguntei, tentando controlar a raiva. Sim, e quando me aproximei, saíram correndo. Deixaram as peças para trás. Estão comigo agora. Agradeci a Neuza e desliguei. Quando olhei para minha mãe, percebi que ela tinha ouvido tudo. É como se eles estivessem apagando a gente, não é? Disse ela, com uma lucidez que me surpreendeu. Vendendo a casa, levando o dinheiro, até suas joias. Como se quisessem que não existíssemos mais. Antes que eu pudesse responder, o celular tocou novamente. Era um número desconhecido. Alô? Dona Vitória? Aqui é Geraldo Mendonça, da imobiliária Novo Lar. Estou ligando porque houve uma situação um tanto irregular com a venda do imóvel da sua mãe. Que tipo de situação? Perguntei, colocando no viva voz para que minha mãe pudesse ouvir. A assinatura na procuração que sua irmã apresentou? Nosso departamento jurídico está questionando sua autenticidade. Gostaríamos que a senhora e sua mãe viessem até nosso escritório para esclarecermos isso. Há também a questão do dinheiro da venda que foi retirado ontem mesmo em espécie. Um calafrio percorreu minha espinha.
Falsificação de documento. Isso era crime. Estaremos aí em 1 hora, respondi, já me levantando. Após desligar, olhei para minha mãe. A Bruna falsificou sua assinatura, mãe. E agora eles estão com todo o dinheiro da venda da casa. Dona Lourdes não demonstrou surpresa. Sempre soube que ela tinha talento para copiar minha letra. Quando era adolescente, falsificava minhas assinaturas nas advertências da escola. Ela deu um sorriso triste. Nunca imaginei que usaria isso contra mim. Enquanto nos preparávamos para sair, recebi uma mensagem de Clayton. Vi. Precisamos conversar. Isso está indo longe demais. Ignorei. Qualquer coisa que ele tivesse para dizer poderia esperar. Agora tínhamos provas concretas contra eles. Falsificação de documento, apropriação indébita, talvez até estelionato. Crimes sérios demais para serem resolvidos com uma simples conversa. Na imobiliária, fomos recebidos pelo Sr. Mendonça, um senhor de cabelos grisalhos e expressão preocupada. Ele apresentou os documentos da venda, incluindo a procuração supostamente assinada por minha mãe. Essa não é minha assinatura, afirmou Dona Lourdes categórica. Assinei uma procuração para despesas médicas, não para a venda de imóveis. O Sr. Mendonça suspirou profundamente. Foi o que suspeitamos. O comprador, Sr. Paulo Monteiro, já foi notificado sobre a possível fraude. Ele está bastante irritado, como a senhora pode imaginar. E o dinheiro? Perguntei. Infelizmente, sua irmã e... Ele consultou os documentos. O Sr. Clayton Ferreira retiraram o valor integral ontem mesmo. R$320 mil em espécie. O número me deixou tonta. Nossa casa, o lar onde crescemos, vendido por apenas R$320 mil. Um imóvel que, pela localização privilegiada no centro histórico de São Luís, valia facilmente o dobro. Vamos precisar registrar um boletim de ocorrência. Falei segurando a mão de minha mãe. Já notificamos as autoridades, respondeu o Sr. Mendonça. É procedimento padrão em casos de suspeita de fraude. Mas seria importante vocês também prestarem queixa formalmente. Ao sairmos da imobiliária, percebi que minha mãe estava pálida e trêmula. Vamos para casa descansar um pouco, sugeri preocupada. Não, respondeu ela com firmeza. Vamos até o apartamento onde eles estão. Quero olhar nos olhos da minha filha e perguntar por quê. Tentei dissuadi-la, mas Dona Lourdes estava irredutível. Com o endereço que seu Josias havia fornecido, pegamos um táxi até o Calhau, um dos bairros mais valorizados de São Luís. O prédio era novo, com uma fachada imponente de vidro e concreto. Na portaria, fomos barradas. Desculpe, mas a senhorita Bruna deixou ordens expressas para não deixar ninguém subir, informou o porteiro constrangido. Eu sou mãe dela, respondeu Dona Lourdes, a voz tremendo de indignação. E esta é minha outra filha. Sinto muito, senhora. São ordens. Nesse momento, como se o destino quisesse nos pregar uma peça, avistamos Bruna e Clayton saindo do elevador, carregando malas. Quando nos viram, pararam abruptamente. Bruna empalideceu. Clayton desviou o olhar. Foi minha mãe quem quebrou o silêncio tenso. Então é assim que termina, filha? Vendendo a casa onde você cresceu, roubando o dinheiro que guardei para vocês, fugindo como criminosos? Bruna recuperou a compostura rapidamente, aquele sorriso irônico que eu conhecia tão bem surgindo em seus lábios. Ah, mãe, não seja dramática. A senhora não precisava mais daquela casa grande, cheia de escadas. Fizemos um favor. Um favor? Repeti, incrédula. Falsificar documentos, esvaziar contas bancárias, vender a casa pela metade do valor? Isso é crime, Bruna. Foi Clayton quem respondeu, para minha surpresa. Vi, você não entende. Estamos tentando recomeçar. Abrir um negócio em Barreirinhas, perto dos Lençóis Maranhenses. Uma pousada para turistas. Com dinheiro roubado da minha mãe? Perguntei, a voz subindo uma oitava. Não é roubo, defendeu-se Bruna. Metade desse dinheiro é meu por direito.
Sou filha dela também. Dona Lourdes deu um passo à frente, apoiando-se na bengala. Vou lhe dizer o que é seu por direito, Bruna. Um processo criminal por falsificação e estelionato. É isso que você merece. Nesse momento, o porteiro se aproximou, desconfortável com a situação. Senhoras, preciso pedir que... Já estamos de saída, cortou Bruna, puxando Clayton pelo braço. E vocês duas, esqueçam que eu existo, da mesma forma que eu sempre fui esquecida nessa família. Tentei impedi-los, mas eles já estavam saindo pela porta principal, em direção a um carro novo estacionado na calçada. Clayton olhou para trás uma última vez, e no seu olhar vi algo que parecia ser remorso, culpa. Não importava mais. No táxi de volta para casa, minha mãe chorava silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza, percebi, mas de raiva, de indignação. Em seus quase 65 anos de vida, tendo enfrentado a viuvez precoce e agora o câncer, talvez nunca tivesse sentido uma dor tão profunda quanto a traição de sua própria filha. No meu celular, a mensagem de um advogado que o Sr. Mendonça havia indicado. Podemos nos encontrar ainda hoje para iniciar o processo. Temos boas chances de recuperar o patrimônio. Mostrei para minha mãe, que apenas assentiu. Palavras pareciam inadequadas naquele momento. Nossa família estava despedaçada, e nenhum processo jurídico poderia consertar isso. Quando chegamos ao meu apartamento, uma última surpresa nos aguardava. A porta estava destrancada, e dentro, todas as gavetas reviradas, meus pertences espalhados pelo chão. Na parede da sala, escrito com batom vermelho, agora estamos quites. Adeus. Nunca acreditei que uma sensação de vazio pudesse ter tanto peso. Sentada no chão do meu apartamento revirado, senti como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Ao meu lado, Dona Lourdes olhava em silêncio para a mensagem na parede, os olhos fixos nas letras vermelhas que escorriam lentamente, como sangue. Estamos quites. O que isso significava? O que eu havia feito para merecer tamanha crueldade? Que dívida invisível minha irmã acreditava que eu tinha com ela? Vou chamar a polícia, disse, pegando o celular com mãos trêmulas. Espera, minha mãe segurou meu braço. Olha isso. No meio da bagunça, um envelope branco com meu nome escrito à mão. A caligrafia de Clayton. Abri com cuidado, como se pudesse conter algo perigoso. Dentro, uma carta manuscrita e uma chave que reconheci imediatamente. A chave do nosso depósito na loja de artesanato. Comecei a ler em silêncio, mas Dona Lourdes aproximou-se insistindo. Leia alto, filha. Preciso ouvir. Vitória, quando você ler isso, já estaremos longe. Sei que nada justifica o que fizemos, mas preciso que entenda. Sua irmã sempre se sentiu invisível ao seu lado. A filha perfeita e a filha problema. A responsável e a irresponsável. Durante anos, ela alimentou esse ressentimento, essa certeza de que merecia mais do que recebeu da vida. Não estou me justificando. O que fizemos é imperdoável. Mas quero que saiba que nunca planejei me apaixonar por ela. Aconteceu nos últimos meses, enquanto você se dedicava integralmente à sua mãe no hospital. A ideia da venda da casa foi dela, não minha. No começo, era apenas para pegar o que era dela por direito, como dizia. Depois, tornou-se uma vingança. No depósito da loja, deixei uma pasta com todos os documentos da venda, incluindo a procuração original que sua mãe assinou e a versão adulterada que Bruna criou. Também há recibos de onde parte do dinheiro foi gasto e o nome do banco no Maranhão, onde abrimos uma conta para a pousada em Barreirinhas. Faça o que achar certo com essas informações. Não espero perdão nem compreensão. Clayton. PS. As joias mais valiosas que Bruna pegou também estão no depósito. Consegui convencê-la a não vendê-las. Quando terminei de ler, o silêncio era denso como névoa. Olhei para minha mãe, cuja expressão estava ilegível. Depois de alguns momentos, ela falou com uma calma surpreendente.
Sempre soube que Bruna se sentia assim, desde pequena, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. A senhora sabia? Uma mãe sempre sabe, filha. Tentei compensar dando mais atenção a ela, mais oportunidades, mais chances. Deus sabe quantas vezes relevei seus erros, suas mentiras pequenas. Talvez tenha sido esse o meu erro, protegê-la demais das consequências. Levantei-me, a carta ainda na mão, tentando processar tudo. As peças se encaixavam de uma forma dolorosa. Bruna sempre viveu à minha sombra, pelo menos na sua percepção. A filha mais velha responsável versus a caçula rebelde. A inveja se transformou em ressentimento, e o ressentimento em vingança. Vamos até o depósito, decidi. Precisamos desses documentos para o advogado. No táxi a caminho da loja no centro histórico, recebi uma mensagem do Dr. Paulo Ribeiro, o advogado indicado pela imobiliária. Consegui um mandado de busca e apreensão para o apartamento deles no Calhau e para a conta bancária em Barreirinhas. Se agirmos rápido, podemos recuperar parte do dinheiro antes que seja gasto. Mostrei para minha mãe, que apenas assentiu, o olhar perdido nas ruas coloridas de São Luís que passavam pela janela do táxi. O que estaria ela pensando? Sobre o câncer que consumia seu corpo? Sobre a filha que traiu sua confiança? Sobre a casa que perdeu? Chegamos à loja de artesanato já no final da tarde. Neuza estava lá, arrumando as prateleiras para fechar. Quando nos viu, correu para nos abraçar. Vi, que horror! Fiquei sabendo de tudo pela Rita, da imobiliária. Como vocês estão? Sobrevivendo, respondi simplesmente, mostrando a chave do depósito. Precisamos verificar algumas coisas lá atrás. O pequeno depósito nos fundos da loja estava como sempre, organizado em caixas etiquetadas com minha letra caprichada. Em um canto, uma pasta preta com um bilhete. Aqui está tudo. Sinto muito. Dentro da pasta, exatamente como Clayton prometera, estavam todos os documentos. A procuração original, a versão falsificada, extratos bancários, recibos de compra de materiais para a pousada em Barreirinhas e até fotos de Bruna assinando documentos no cartório, se passando por Dona Lourdes. Esse idiota documentou o próprio crime, murmurei, pasma. Ou deixou um caminho para a reparação. Observou minha mãe, surpreendendo-me com sua percepção. Numa caixa ao lado, encontrei minhas joias mais valiosas. Colares de prata com pedras semi-preciosas do Piauí, brincos de ouro com detalhes inspirados nos azulejos históricos de São Luís, peças únicas que levei anos para criar. Pelo menos isso tinha sido salvo. Enquanto guardava tudo em minha bolsa, ouvi o celular de Dona Lourdes tocar. Ela atendeu, o rosto enrijecendo a cada segundo da conversa. Quem era? Perguntei quando ela desligou. Era a Bruna, respondeu, a voz tremendo levemente. Eles descobriram sobre o mandado de busca. Estão saindo do estado hoje mesmo. Como ela soube? Alguém no banco os avisou. Ela ligou para... Dona Lourdes hesitou. Para se despedir. Disse que nunca mais voltaria a São Luís, que finalmente seria livre. Algo na voz de minha mãe me alertou. Havia mais. O que mais ela disse? Dona Lourdes sentou-se lentamente em uma caixa, parecendo subitamente mais frágil e cansada do que nunca. Disse que sempre soube que eu a amava menos. Que sempre preferi você. Que tudo isso foi apenas... justiça. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado da minha mãe, e eu senti como se meu coração estivesse sendo esmagado. Ajoelhei-me à sua frente, segurando suas mãos. Mãe, isso não é verdade. A senhora sempre amou a nós duas igualmente. Será? Ela perguntou, mais para si mesma que para mim. Será que, sem perceber, eu não fiz alguma diferença? Seu pai sempre dizia que eu era mais dura com ela, que eu esperava demais dela. A senhora fez o melhor que podia. Não se culpe pelas escolhas dela. Nesse momento, Neuza entrou no depósito, o celular na mão, a expressão grave.
Vi. Acabei de receber uma mensagem da Heloísa, que trabalha na rodoviária. Ela viu Bruna e Clayton embarcando para São Luís. Parece que compraram passagens para Teresina, e de lá vão pegar um voo. Olhei para o relógio. 17h45. O último ônibus para Teresina saía às 18h30. Se corrêssemos, poderíamos alcançá-los. Foi quando o conflito mais profundo se instalou em mim. Parte de mim queria correr para a rodoviária, confrontá-los, impedi-los de fugir, garantir que enfrentassem as consequências de seus atos. Mas outra parte, uma parte que me assustava, queria apenas deixá-los ir, cortar esse laço doentio de uma vez por todas. Olhei para minha mãe, buscando direção, mas sua expressão estava tão dividida quanto meu coração. "O que a senhora quer que eu faça?" Perguntei, a voz quase um sussurro. Dona Lourdes fechou os olhos por um momento, como se consultasse alguma sabedoria interior. Quando os abriu novamente, havia uma clareza que não via há muito tempo. "Quero olhar nos olhos da minha filha uma última vez", respondeu ela simplesmente. "Quero que ela saiba que, apesar de tudo, nunca deixei de amá-la." Naquele momento, senti o peso da escolha mais difícil da minha vida. Deixar que a justiça formal seguisse seu curso, com mandados e processos, ou permitir um último encontro entre mãe e filha, sabendo que isso poderia significar abrir mão da reparação financeira. O relógio continuava a avançar, implacável. 17h50. 17h51. A cada minuto, a possibilidade de alcançá-los diminuía. "Vamos", decidi finalmente ajudando minha mãe a se levantar. "Vamos à rodoviária." No táxi, enquanto cruzávamos a cidade em velocidade, pensei em todas as manhãs de domingo em que Bruna e eu brincávamos no quintal da casa verde-água. Em como ela sempre quis ser igual a mim. Em como, sem perceber, talvez eu tenha alimentado sua sombra em vez de ajudá-la a encontrar sua própria luz. Chegamos à rodoviária às 18h20. O terminal estava lotado, típico de fim de semana. Corremos, tanto quanto a condição de minha mãe permitia, até a plataforma de embarque para Teresina. E então, como em um filme onde o destino orquestra encontros improváveis, os vimos. Bruna e Clayton, sentados em um banco, olhando ansiosamente para o relógio. Quando nos avistaram, o rosto de Bruna empalideceu. Clayton levantou-se, como se quisesse protegê-la. Paramos a alguns metros de distância. Por um longo momento, ninguém falou. Foi Dona Lourdes quem quebrou o silêncio. "Eu vim me despedir, filha. E dizer que, apesar de tudo, eu te amo." As palavras de minha mãe pairaram no ar da rodoviária, como se o tempo tivesse congelado por um instante. Bruna, que sempre teve respostas rápidas para tudo, parecia sem palavras. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam marejados. Clayton deu um passo para trás, como se entendesse que aquele momento não lhe pertencia. Pela primeira vez desde que toda essa loucura começou, senti uma pontada de gratidão por seu gesto. "Por que a senhora está aqui?" perguntou Bruna finalmente, a voz trêmula. "Vieram nos impedir de embarcar? Chamar a polícia?" Dona Lourdes deu um passo à frente, apoiando-se em mim. "Vim porque uma mãe nunca desiste de uma filha, mesmo quando essa filha desiste dela." Algo se quebrou no semblante de Bruna. A máscara de frieza que ela mantinha desde que nos encontramos no prédio do Calhau começou a rachar. "A senhora não entende", começou ela. "Nunca entendeu. Eu sempre fui a filha problema, a que dava trabalho, a que decepcionava." "Não, filha. Você era apenas diferente da sua irmã. E eu, em vez de celebrar essa diferença, tentei moldá-la à minha expectativa. Talvez esse tenha sido meu maior erro como mãe. Naquele momento, compreendi algo que nunca havia percebido antes. Minha mãe sabia exatamente onde estava a raiz do problema. Ela entendia o ressentimento de Bruna porque, de certa forma, reconhecia sua participação na construção dele. "Vocês podem ficar com o dinheiro",
Falei subitamente, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Mas os documentos que o Clayton deixou no depósito, eles são nossa garantia. Se vocês desaparecerem, ou se minha mãe precisar de tratamento e não tivermos como pagar, usaremos tudo. Bruna me olhou com desconfiança. Por que você faria isso? Por que nos deixaria ir? Não estou fazendo por você nem por ele, respondi, olhando brevemente para Clayton. Estou fazendo pela mãe. Porque ela não merece passar o tempo que lhe resta se consumindo em processos e audiências. Porque ela merece paz. O alto-falante anunciou a última chamada para o ônibus de Teresina. Bruna olhou para a plataforma de embarque, depois para nossa mãe, a indecisão clara em seu rosto. Ela começou, mas não conseguiu terminar. Vai, filha, disse Dona Lourdes, com uma serenidade que me surpreendeu. Faz o que precisa fazer. Só te peço uma coisa. Não esqueça que você tem uma mãe que te ama. Não importa o que aconteça. Bruna hesitou por mais um momento. Então, num impulso, abraçou nossa mãe. Foi um abraço rápido, desajeitado, mas carregado de emoções que palavras jamais conseguiriam expressar. Depois, sem olhar para mim, pegou sua mala e seguiu para o ônibus, Clayton logo atrás. Antes de embarcar, ele parou e voltou-se para mim. Eu sinto muito, vai. De verdade. Não respondi. Não havia nada a dizer. Apenas observei enquanto eles embarcavam, duas figuras diminuindo pela janela do ônibus até desaparecerem quando o veículo deixou a plataforma. A senhora está bem? Perguntei à minha mãe, que observava o ônibus partir com uma expressão indescritível. Não, respondeu ela honestamente. Mas vou ficar. 2 anos se passaram desde aquela tarde na rodoviária. O outono chegou trazendo chuvas que lavavam as ruas coloridas de São Luís, como se quisessem apagar as marcas do passado. Com parte do dinheiro que recuperamos através do processo judicial, pois o Dr. Paulo Ribeiro conseguiu bloquear uma boa parte dos recursos na conta que Bruna e Clayton abriram em Barreirinhas, compramos uma casa pequena e térrea no bairro do São Francisco, não muito longe do hospital onde minha mãe fez seu tratamento. Os médicos estavam mais que otimistas agora. Após a última rodada de exames, o câncer estava oficialmente em remissão. No quintal da casa nova, plantei pés de acerola e pitanga, como os que tínhamos na casa da Rua dos Ipês. Dona Lourdes passava as manhãs ali, regando as mudas, conversando com elas como se fossem crianças. Elas cresceram fortes, dizia ela, com aquela certeza de quem já viu muitas plantas crescerem ao longo da vida. Nossa vida encontrou um novo ritmo. Meu pequeno negócio de artesanato cresceu, e com a ajuda de Neuza, consegui abrir uma lojinha própria no centro histórico. Chamava-se Renascer, nome que escolhi não por acaso. A dor da traição ainda estava lá, como uma cicatriz que dói quando o tempo muda, mas aprendemos a conviver com ela. Ocasionalmente, recebíamos notícias de Bruna e Clayton, nunca diretamente, sempre por conhecidos em comum. Soubemos que se separaram poucos meses após chegarem a Barreirinhas. O dinheiro acabou rápido, como era de se esperar. A pousada nunca saiu do papel. Clayton voltou para Fortaleza, sua cidade natal. Quanto a Bruna, as informações eram vagas. Estava no Rio de Janeiro, depois em Salvador, sempre em empregos temporários, sempre inquieta. Numa tarde de domingo, enquanto organizava minhas ferramentas na varanda, recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Vi, sei que talvez você não queira ler isso, mas preciso dizer, sinto muito por tudo. Não espero perdão, nem reaproximação. Só quero que saiba que entendi o mal que causei. Como está a mãe? O tratamento deu certo? Se puder responder, agradeço. Bruna. Li e reli a mensagem várias vezes. Uma parte de mim queria ignorá-la, bloquear o número, seguir em frente como havia feito nos últimos 2 anos. Mas outra parte, talvez aquela que ainda guardava memórias da infância compartilhada, hesitava. Mostrei a mensagem para minha mãe, que a leu em silêncio.
O que a senhora acha? Perguntei. Dona Lourdes tirou os óculos e os limpou cuidadosamente antes de responder. Acho que ela está colhendo o que plantou. A solidão é uma punição pesada, Vitória. A senhora quer que eu responda? Ela pensou por um momento, então balançou a cabeça. Não. Algumas portas, uma vez fechadas, é melhor manter assim. Dói dizer isso sobre minha própria filha, mas... Ela fez sua escolha naquele dia na rodoviária. Concordei. Dona Lourdes, que sempre fora uma mulher de coração tão aberto, agora protegia suas fronteiras com sabedoria. A idade e a doença haviam-lhe ensinado a preservar energia apenas para o que realmente importava. Naquela noite, apaguei a mensagem sem responder. Foi mais fácil do que imaginei que seria. 2 semanas depois, recebi um envelope pelo correio. Dentro, um recorte de jornal e uma breve nota. Achei que vocês deveriam saber. Sempre fui boa em recomeçar do zero, mas desta vez, acho que não conseguirei. O dinheiro acabou. As portas se fecharam. Perdão não se pede, se conquista. E eu não tenho mais forças para conquistar nada. Adeus. Bruna. O recorte de jornal era do Diário de Salvador. Uma pequena nota sobre uma jovem maranhense presa por tentar aplicar um golpe imobiliário em um casal de idosos. Bruna Soares, 32 anos, natural de São Luís do Maranhão, enfrentaria de 5 a 10 anos de prisão. Minha mãe leu a notícia em silêncio, dobrou cuidadosamente o papel e guardou-o na gaveta da cômoda. É o preço que ela escolheu pagar. Disse simplesmente. Naquela noite, enquanto os pés de Pitanga balançavam com a brisa, pensei em como a vida nos leva por caminhos inesperados. Como escolhas aparentemente pequenas podem definir destinos inteiros. Como a ganância pode corroer a alma até que não reste nada além de arrependimento. Meses depois, recebi um telefonema de um advogado de Salvador. Bruna havia colocado meu nome como contato de emergência. Ela estava hospitalizada após uma tentativa de suicídio na prisão. Sobreviveria, mas precisava de alguém que assinasse alguns documentos. Você vai? Perguntou minha mãe quando contei a notícia. Olhei para a mulher que me criou, que enfrentou o câncer e a traição da própria filha com a mesma dignidade inabalável, e soube a resposta. Não, mãe. Não vou. Ela assentiu, sem julgamento. Cada um colhe o que planta, filha. Sua irmã plantou espinhos e agora não pode reclamar da colheita. Na varanda da nossa casa nova, observando o pôr do sol tingir o céu de São Luís de laranja e rosa, entendi que perdoar não significa necessariamente readmitir alguém em sua vida. Às vezes, perdoar é simplesmente seguir em frente, libertar-se do peso da raiva, sem abrir novamente as portas para quem nos machucou tão profundamente. Dizem que traição tem cheiro, mas também tem a justiça. Cheiro de terra molhada depois da chuva. De café fresco nas manhãs de domingo. De plantas novas crescendo em solo fértil. E em algum lugar entre o passado que perdemos e o futuro que construímos, encontramos não o perdão ingênuo, mas a libertação. A certeza de que algumas pessoas são melhores mantidas à distância, não por ódio, mas por amor próprio. No terreiro da casa nova, minha mãe colhia as primeiras pitangas do pé mais velho. O sumo vermelho manchava seus dedos como pequenas gotas de sangue, mas ela sorria. Havia uma lição ali, pensei. Algumas coisas só ficam verdadeiramente doces depois de um longo amadurecimento. Vitória, chamou ela. Vem experimentar, estão no ponto certo. E enquanto caminhava ao encontro dela, agradeci silenciosamente por termos encontrado nosso próprio ponto certo. Nosso equilíbrio. Nossa paz. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. Compartilhe com seus amigos e me conta nos comentários se você já passou por alguma situação de traição e como superou. Estou sempre aqui trazendo novas histórias para vocês.